O que é a teologia da prosperidade? Qual é a relação correta entre o dinheiro e a fé? É o que a gente vai estudar hoje no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos aqui no nosso programa Escola Bíblica. Privilégio podermos estudar a palavra de Deus, aprendermos mais dos propósitos que Ele tem para a nossa vida no que diz respeito às nossas finanças. Estamos chegando aí na nossa semana do Natal, E aí a coisa fica desafiadora, não fica? Hein? Não fica desafiador? Não está desafiador ir ao supermercado e se conter agora? É mais um panetone? É mais um presente? Mais um presente? Ah, não compramos aquele presente para a sobrinha, para... Então, lembra bem. O que define a minha compra não é o dinheiro na conta. Sabe o que define? O orçamento. A gente tem falado, fez o orçamento, quanto nós vamos gastar aqui com os presentes? Não, pastor, não está dando para gastar nada. Então, vamos tranquilo, não vamos gastar não. Pastor, mas e aí, como é que fica as crianças? Dá um presentinho mais simples. Vamos explicar. Olha, eu sei que a gente é motivado, a gente é bombardeado por muitas propagandas e este momento às vezes nos leva a isso. Mas é muito melhor a gente ter algo mais simples do que a gente começar o ano na angústia. Lembra que eu falei ontem? Não tem jeito. A conta vem. É para a gente pensar, e eu espero que no programa de hoje a gente vai trabalhar um pouco mais a questão espiritual. Às vezes, visões equivocadas que a gente tem sobre os recursos, sobre o dinheiro e a fé, porque existe também uma exploração, uma ideia que nos é colocado de que nossa fidelidade a Deus vai fazer com que o nosso patrimônio cresça. A gente vai trabalhar um pouquinho isso. Eu quero orar para que o Senhor nos dê muita paz, muita tranquilidade, porque nós desejamos que a palavra de Deus, acima de tudo, seja exaltada, porque é a palavra que deve nos dirigir. Vamos orar? Pai do céu, que o Senhor nos dê iluminação nesses próximos momentos. Que ao irmos à palavra e descobrirmos que o Senhor quer nos orientar a respeito dos nossos recursos, que a gente se submeta à palavra, que a gente se renda à palavra. Eu te peço, ó Deus, peço uma bênção por cada um dos nossos telespectadores que acompanham este programa, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o tema da nossa fidelidade, as finanças e o nosso relacionamento com Deus. Já trabalhamos que uma visão equivocada a respeito dos recursos nos dará um procedimento equivocado com eles. Isso pode ser para uma conquista de forma desenfreada, achando que os nossos recursos vão nos fazer e recursos não nos fazem, não nos determinam. E às vezes podemos ir para o outro extremo, achando que o Senhor não quer que a gente cresça.
E agora, ao aprofundarmos o tema do relacionamento com Deus, a gente começa a perceber que, a gente vai perceber isso, né? Nós vamos começar a perceber que, infelizmente, isso é usado hoje como uma estratégia, que é o que a gente chama tecnicamente de teologia da prosperidade. Como há uma relação de mercado, de forma geral, que nos motiva a crescermos, a consumirmos, a termos, e parecer que isso vai determinando quem nós somos. Não, ele é bem-sucedido porque ele tem isso, tem aquilo. O que significa ser bem-sucedido? Talvez a gente precise refletir um pouquinho sobre isso. Eu posso olhar para uma pessoa que tem a sua casinha, uma pessoa simples, tem os seus recursos, tem a sua reserva, mas tem uma vida simples. E eu posso olhar e dizer assim, essa pessoa foi bem-sucedida. Não, só será bem-sucedido se ele tiver muitos bens. Essa não é a visão bíblica. A visão bíblica é que, dentro daquilo que você tem, você administre corretamente, seja abençoado, abençoe sua família e abençoe os outros. E eu quero dizer para você que a gente aqui na Novo Tempo tem percebido muito isto com os nossos anjos da esperança, que a gente consegue realizar tudo que a gente realiza aqui na Novo Tempo por causa das doações, e elas, às vezes, têm um valor pequeno, e às vezes um valor maior, outros valores ainda maiores, mas o que importa é que cada um, dentro da sua visão, ele é bem-sucedido porque ele consegue abençoar os outros. A gente sempre cita aqui, eu estou usando como exemplo na parte introdutória aqui, mas um guia de estudos como esse, ele custa, para chegar na mão do nosso telespectador, R$5. 5. E se você, dentro dos seus recursos, conseguiu fazer com que essa doação alcançasse lá, olha a bênção que é isso na vida de outra pessoa. E eu posso dizer, essa foi uma pessoa bem-sucedida? Foi, porque recebeu bênçãos e abençoou a outros. Outros têm mais recursos, podem enviar milhares, e a gente junto, sendo bem-sucedido dentro da sua realidade de recursos, a gente cumpre a promessa da palavra. Mas existe uma visão equivocada, que é a comercialização da fé. Ou seja, eu acho que eu posso conquistar a bênção de Deus com aquilo que eu dou. E quanto mais eu dou, mais eu sou abençoado. Biblicamente, isto não existe. Não existe comércio. E o Senhor age, a gente poderia ir para o texto bíblico, o Senhor age de forma severa quando expulsa do pátio aquela comercialização que existia. Ou seja, eles ganhando recursos por uma necessidade de fé que tinham aqueles fiéis. Não existe, na visão bíblica, nenhum tipo de comercialização de fé. A retribuição de Deus por causa da fidelidade. Não existe uma retribuição por causa da fidelidade. A gente já vai explorar. O Senhor me abençoa porque Ele me salvou e o meu coração está motivado a devolver ou a dar, no caso das ofertas. Isso fica claro para você? Então, eu não dou algo para Deus, eu não devolvo o meu dízimo ou dou a minha oferta, e aí o Senhor vai me abençoar. Não, o Senhor me salvou, por isso que eu estou fazendo como um ato de reconhecimento. Senão vira uma barganha, uma troca. E não existe troca em questões de recursos dentro do texto bíblico. A fidelidade a Deus e à igreja traz sucesso ao empreendimento. É uma outra visão equivocada da teologia da prosperidade. Não. A fidelidade a Deus e à igreja é um reconhecimento das bênçãos
e de que a mensagem deve ser apresentada a todas as pessoas. Então, uma compreensão equivocada de Deus e da fé e do dinheiro é apresentada hoje, infelizmente, como um ato muito mais de exploração e de fragilidade que está influenciada pelo cotidiano. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Então, o cotidiano diz assim: o bem-sucedido é aquele que tem muito. E aí, uma falsa ideia teológica traz assim: você pode ser bem-sucedido. Troca aqui com Deus, porque Ele vai te abençoar. E aí, eu envolvido por essa visão do cotidiano, penso assim: eu quero ser bem-sucedido e Deus é o caminho. Mas não é este o caminho que Deus usa. Não é essa forma como Deus quer. Porque existe uma diversidade, uns mais, outros menos. E o recurso para Deus o recurso que Ele me dá é para que a bênção seja apresentada, a bênção da salvação. A gente já vai trabalhar um pouquinho mais isso. Vamos lá, sequência. Deuteronômio capítulo 8, verso 18. Este é um capítulo que o seu contexto está falando de aquele que está ligado a Deus. Aquele que coloca os seus recursos sob a orientação de Deus, Deus iria orientá-lo e abençoá-lo. Por quê? Porque ele está se submetendo a Deus. O texto que eu li ontem, de Provérbios, é a busca da sabedoria, da diligência, que faz com que a bênção chegue. Antes de te lembrares do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, eu reconheço que é Ele, e a gente trabalhou isso lá no início do estudo, que a prosperidade está ligada ao reconhecimento de que Deus é Deus. E esse reconhecimento está ligado a uma submissão agora, a uma entrega. Dá para entender isso? Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu já citei aqui em algum momento, algumas pessoas têm habilidade natural de fazerem dinheiro. Agora, se você tem habilidade natural e é um cristão, você vai se render a Deus para que Deus te dê a verdadeira iluminação. Por quê? Porque talvez você tenha habilidade, mas você vai usar de forma errada. E se você não tem essa habilidade, você reconhece que é Deus que te dá todas as coisas e você vai a Ele. Então aqui está o grande detalhe. A bênção não é uma troca, mas é a busca de sabedoria. Fica claro isso para você? Tem que ir para o intervalo, né? Eu já ia continuar. Tá bom. Rapidinho, esse tema é empolgante, porque a gente quer que você tenha sabedoria do céu e não seja ludibriado nessa visão equivocada de barganhar com Deus. A gente não quer isso. A gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Não esqueça de pedir, a gente está concluindo nossa temporada, mas não esquece de pedir seu guia de estudos. Não esquece, aqui e é para estar do seu lado aí em 2023, hein? Vamos lá, manda um recadinho para o WhatsApp agora, é o 12982 44 44 49. Quero receber meu guia de estudos. Escolheu qual é o guia Educação Financeira, à luz da Bíblia, vai receber aí na sua casa, tá bom? Está aparecendo aqui, ó, 12982 44 44 49. Também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica, ou você pode ligar no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Daí tem que ser no horário comercial, tá bom? Então vamos lá, vamos concluir.
vamos continuar, né? A gente vai concluir amanhã esse tema, que é uma visão correta de como Deus lida com a gente quanto aos nossos recursos e como a gente vai trabalhar isso, tá? 1 Crônicas, capítulo 29, verso 13. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. O reconhecimento de que é Ele que me dá todas as coisas e que é Ele que vai me dar sabedoria para usar esses recursos. É para a gente pensar. Verso 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Deixa eu só pegar o contexto aqui. Eu acho que é a construção, 1 Crônicas 29, verso 14. 29, verso 14. Exatamente. Davi está, na realidade, dando aqui a Salomão a autoridade que vai ser a construção do templo, que é Salomão que vai construir o templo, né? Então, ele está falando, é interessante, porque nós reconhecemos que é o Senhor, porque quem somos nós? Quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então, olha que interessante, não é meu, não é meu. O Senhor me deu condições. Então, como que eu vou barganhar com Deus se aquilo que eu tenho para oferecer, na realidade, não é meu? Porque Deus me deu condições disso. Deus me deu todas as coisas. E aqui, tanto o dízimo, que é a devolução, quanto a oferta, que é um ato voluntário segundo as minhas bênçãos, Deus me concedeu todas as coisas. Dá para entender quando eu digo Deus me concedeu todas as coisas? Deus me deu sabedoria para adquirir. Deus me deu saúde para adquirir. Eu fiz o meu papel. Agora, o meu papel foi cumprido porque Deus me deu condições para tal. Você chega no final do ano e você olha agora, recebendo aí o seu salário, recebendo suas férias, recebendo o seu 13º, 1/3 de férias, né? Você recebe tudo isso e diz assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu condições para isso. Agora vamos pensar numa visão egocêntrica. Eu estou centralizado em mim mesmo. Olha, é o seguinte, Senhor, eu tenho 100zão aqui. Vou te dar, está aqui o 100, tá? Agora eu estou precisando de 500. Então, aqui ó, 100. Me abençoa. Me abençoa, Senhor. Na realidade, o que eu estou dando, o Senhor, é do Senhor também. E aí eu quero trocar com Deus. Eu estou explorando o tema anterior para ficar claro para a gente que não é uma barganha, não é uma troca. Agora, a bênção virá? É lógico. A bênção já veio. Só o fato de eu ter significa que Ele já me abençoou. E outra coisa, eu não posso chegar para você e dizer assim, dê tudo para o Senhor. Não. Eu tenho que ser coerente. A gente tem trabalhado a questão do orçamento. Vamos fazer na semana que vem, de forma bem prática aqui, né? Deus quer que eu tenha condições dos meus recursos para eu ter uma vida digna, para eu ter os meus sonhos concretizados. Então, vire a chavinha aqui, viremos, né? Todos nós, né? A chavinha, porque a gente não está comprando Deus. Nunca, em nenhum momento, nenhum procedimento religioso deve ser usado para comprar Deus. Nenhuma ação religiosa deve ser feita para nos motivar. Faça tudo isso e você vai ter o favor de Deus. Não. Não é assim que a Bíblia trabalha
a questão dos recursos. Quem somos nós, diz Davi, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque é o Senhor que dá todas as coisas para nós. Não temos que dar para receber e dar mais para receber mais. Nós devolvemos e damos porque somos abençoados. E reconhecemos essa bênção. Sabemos qual é a fonte de tudo isso. Eis que a mão do Senhor, diz Isaías 59, verso 1, o contexto está falando sobre a espiritualidade, mas se aplica a todas as nossas necessidades. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Eu já usei esse texto aqui em algum momento para falar sobre as nossas necessidades espirituais. Eu já usei esse texto para dizer, você tem necessidades espirituais, você luta contra uma tentação, mas hoje eu quero usar esse texto para aplicar para as suas necessidades materiais. E quero dizer, a mão do Senhor não está encolhida para abençoar você, e nem o seu ouvido está surdo, que não possa ouvir a sua necessidade, aquilo que você está precisando. Então, se você tem alguma necessidade material, essa é a hora de clamar ao Senhor sabedoria. Sabedoria para saber fazer o seu orçamento, sabedoria para administrar e negociar as suas dívidas. Porque é isso que o Senhor quer fazer com a gente. Agora, eu não posso dizer para você, dê tudo que você tem e aí você será abençoado. Não, isso não é bíblico. A mão do Senhor é para nos abençoar, nos dando sabedoria, nos orientando. O ouvido do Senhor é para nos atender, nos dando aquilo que a gente precisa de caminhos e soluções. Fica claro isso? Porque a gente, volta o que eu trabalhei no programa de ontem e anteontem, a gente quer o imediatismo, né? Mas a gente não quer o tempo, a perseverança, a paciência, a gente não quer. E qualquer exercício de conquista, seja de fé ou daquilo que vem da palavra de Deus quanto aos nossos recursos, requer isso: tempo, paciência e perseverança. E como eu mencionei, esta é uma ação do Espírito Santo. O verso 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha só, o Senhor está disposto, só que o meu mau procedimento, está falando no sentido espiritual, não faz com que o Senhor deixe de me abençoar, não é isso. Mas faz com que eu não consiga ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Por isso, durante esta temporada, a gente está trabalhando assim. Qual é o seu procedimento com isso? Quando a gente trabalhou a questão de comprar, o que vai me motivar? Eu tenho dinheiro para isso? Eu desejo isso? Não, eu vou comprar por impulso. Essa é uma ação errada. E aí, esta ação errada cria uma barreira naquilo que Deus quer fazer por mim. Não porque Deus não deseja me abençoar, é porque eu criei um limite, criei uma separação para não receber a bênção. Dá para perceber que o problema não está com Deus? Está comigo? Está com a gente? Lembra? O Senhor sempre procura. Onde você está? É sempre a busca de Deus em favor do homem. E hoje, a pergunta de Deus para mim e para você é: como estão as suas contas? Como que está? Como é que você está terminando o ano? Eu fiz essa pergunta muitas vezes aqui, né? Eu quero ouvir a voz do Senhor agora. Eu quero que Ele me ilumine, para eu ter noção exatamente de onde eu estou. Para que eu seja abençoado, para que Ele me dê sabedoria para usar corretamente. Eu quero orar por você neste momento. Vamos orar? Pai do céu,
A mão do Senhor não está curta, o seu ouvido não está surdo. O Senhor quer estender a mão para nos abençoar. E o Senhor quer ouvir o nosso clamor. Ajude-nos, Pai, que as nossas ações não nos afastem de Ti quanto aos nossos recursos. Que a gente Te busque, seja fiel, que a gente devolva reconhecendo que só o Senhor é capaz de dar tudo para nós e que tudo que temos veio de Ti. Eu peço uma bênção por cada um dos nossos telespectadores neste momento, em nome de Jesus. Amém.